Graças a Deus, meus queridos amados irmãos e irmãs, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, com alegria, mais uma vez, estar com todos vocês para juntos aprendermos a palavra do Senhor nas lições da Escola Bíblica Dominical, nesse último trimestre de 2022, com o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro do profeta Ezequiel. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, que tem uma data de 4 de dezembro de 2022, com o título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. O texto áureo diz assim: E assim todo Israel será salvo, como está escrito: De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, versículo 26. A verdade prática diz assim: A chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. A leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, do versículo 1 ao versículo de número 14. Vamos ler a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. Versículo 9. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, e, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Amém? Eis aqui a leitura da palavra do Senhor. Diante dessa leitura, diante do título da lição, texto áureo e a verdade prática, vamos orar, pedir ao Senhor que nos conduza através desse estudo. Espírito Santo de Deus, lida com a tua palavra, meu Pai,
que nós estaremos trabalhando, crescendo, aprendendo, desenvolvendo, meu Pai, através dela. Sem a tua ajuda, nós não vamos compreender. Então, meu Pai, nos ajuda, meu Pai, a compreender essa palavra, nos faz crescer com ela nesse momento, para a glória do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, o título da lição, vamos começar esse estudo pelo título aqui, que fala de restauração nacional e espiritual de Israel. Lembrando que Ezequiel ele está profetizando para a nação israelita. E ele fala de uma restauração do povo de Deus, do povo de Israel. Mas o que é restauração? O que é restaurar? Restaurar é obter novamente posse ou domínio de alguma coisa. Então, quando você adquire novamente, toma posse, se apropria de alguma coisa que era seu e por alguma razão foi perdida. Foi o que aconteceu com Israel. Então ele foi restaurado. Também significa recuperar, reparar, restabelecer. Então, esse aqui é o significado da palavra restauração. A introdução vai nos dizer que a lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão que Ezequiel teve do vale de ossos secos descreve numa linguagem metafórica como Israel voltará a ser uma nação soberana reconhecida na comunidade internacional, ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual. Então estaremos trabalhando nessa oportunidade, o capítulo número 37, onde vai falar sobre o Vale de Ossos Secos, que com certeza é a parte mais conhecida, mais pregada, é Ezequiel 37, que traz a visão do profeta Ezequiel no Vale de Ossos Secos. E o contexto ali está mostrando a situação de Israel. Como que Israel estava. Estava como ossos secos, espalhados, ossos para tudo quanto é lado e mais sequíssimo. E onde Deus vai levantar o profeta Ezequiel, vai fazer uma pergunta para ele se aqueles ossos poderiam reviver. Diante do cenário, Ezequiel recua e fala: Senhor Jeová, tu sabes. E Deus vai falar para ele profetizar sobre aquele ossos secos. Ele profetiza, os ossos começam a juntar, cada osso a seu osso. Depois começa a formar carne, nervos. Depois vem a cobertura da pele. Depois o Senhor sopra o espírito, né? E aquele vale que antes era um vale de ossos secos, Deus coloca de pé um grande exército, um exército em extremo, né? Ali estava mostrando a nação de Israel, que estava antes como um vale de ossos secos, e Deus levanta, restaura novamente a nação de Israel. O primeiro tópico aí vai falar sobre o significado do vale de ossos secos. Primeiro subtópico, os ossos secos. Está no versículo 1 e o versículo 2 de Ezequiel 37. O profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão "o Senhor me levou em espírito" se refere à maneira de como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, por meio de visão, como já havia acontecido antes. Então, a forma que Deus vai levar Ezequiel no Vale de Ossos Secos é através de uma visão. E lá no capítulo
1 de Ezequiel, no capítulo 8, no capítulo 11, a partir do versículo número 24, vai mostrar que Deus também leva Ezequiel a uma visão, onde ele vai até o templo e lá no templo Deus mostra o que estava acontecendo no templo. Algo que estava obscuro, às escondidas, onde havia ali uma imagem de ciúmes, as paredes revestidas de animais, adoração a ídolos. E Deus leva Ezequiel em visão e ele presencia todas aquelas abominações no templo de Deus. E mais uma vez aqui, Deus leva Ezequiel em visão a um vale de ossos seco, uma metáfora que Deus usa aqui para retratar a nação de Israel. Ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos secos, e estava sequíssimos. Os vales eram de ossos secos demais. Tem um detalhe, sequíssimo, ou seja, esfarelando, né? Então já não tinha esperança alguma. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel depois de muitos séculos de dispersão entre as nações seguidas pela restauração espiritual. Então Deus leva Ezequiel em visão, uma das formas que Deus fala com o homem. Deus fala através de visões, Deus fala através de revelações, Deus fala através da natureza, Deus fala conosco através da sua palavra. Ou seja, Deus fala em várias formas com o homem, e aqui nesse contexto especial, Deus fala com Ezequiel, mostra Ezequiel através de uma visão. E o tópico 2 fala o significado dessa visão, desse vale de ossos secos. Então ele viu um vale de ossos secos e sequíssimo, e agora ele vai mostrar o significado dessa visão, que está no subtópico número 2. Nos versículos 11 a 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Os nossos ossos secaram, expressões que significa ruína definitiva. E pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. O discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta, mas com base no versículo 11 podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo. Se esse pensamento puder ser confirmado, isso significa que a dispersão já estava concluída. Então Deus mostra o vale de ossos secos, ossos sequíssimos, dentro de uma visão a Ezequiel, e ele vai mostrar o significado. O que significa esse vale de ossos secos e sequíssimo? O que significa isso? Então o significado da visão de ossos secos são toda a casa de Israel. Deus vai explicar a visão. Esses ossos secos são toda a casa de Israel, que dispersaram e estão sem esperança, derrotados, arruinados e esquecidos. Então toda a casa de Israel que sofreram invasões, cativeiros, destruição generalizada, os que não morreram, fugiram e estiveram em cativeiros, e esse vale de ossos secos retrata toda a nação, toda a casa de Israel, dispersa, e essas pessoas que estão dispersas não têm mais esperança, eles estão com um sentimento de fracasso, de derrota, arruinados, e se sentem esquecidos. Ninguém lembra, ninguém o ajuda, eles não estão mais na sua terra. Então esse é o significado da nação de Israel, que está como um vale de ossos seco e sequíssimos. 3, fala da promessa de Deus. O cenário é de destruição, é de morte, é de desesperança, de derrota, é de esquecimento,
Mas esse povo tem promessa. Promessa de Deus. Deus tem promessa para o povo de Israel. É o que veremos aqui no tópico número 3. O mesmo Deus que fez as feridas, Ele mesmo as ligará. Oséias capítulo 6, versículo número 1. Israel está passando por todas essas catástrofes. Deus está castigando. Por castigo de Deus. É Deus que está castigando o seu povo. A razão, nós já sabemos, desobediência, adoração a ídolos, apostasia. Muitos apostataram da fé. Então, por apostatar da fé, tem que agora experimentar o castigo de Deus. Então, Deus vai castigar. Deus abre uma ferida, metaforicamente falando, no meio do seu povo. Mas o Deus que provoca uma ferida é o mesmo Deus que cura a ferida. Glória a Deus. O mesmo Deus que criou um desconforto no meio do seu povo, o conduzindo ao cativeiro, permitindo que inimigos o invadissem as suas terras e os levasse como cativo, abrindo assim uma ferida. Era o mesmo Deus que traria o seu povo de volta. Sua cidade seria reconstruída, a nação de Israel seria restabelecida, porque o mesmo Deus que provocou a ferida é o mesmo Deus que cura a ferida. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés, da diáspora, em caso de desobediência aos mandamentos de Javé, prometeu trazê-los de volta. Está lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 37, e Ezequiel, capítulo número 11, versículo número 17, onde Deus promete trazer o seu povo de volta. A dispersão de Israel entre as nações é identificado como vale de ossos secos, da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações da diáspora. A visão vislumbra a restauração nacional e, em seguida, espiritual. O que está acontecendo com a nação de Israel não é algo que eles não foram avisados. Deus já havia avisado através dos profetas, através de Moisés. E quando nós percebemos, lá em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14, nós vemos que Deus promete vitória para o seu povo, bênção para o seu povo sem medida, mas tinha uma condição. Qual a condição de usufruir da bênção de Deus? Obediência. Se eles obedecessem, eles usufruiriam da bênção de Deus. Mas a partir do versículo 15 de Deuteronômio capítulo 28, vai ter uma lista também de maldições que cairia sobre o seu povo caso eles desobedecessem à voz de Deus. E foi o que aconteceu. Eles não foram cativos, Jerusalém não foi destruída por Deus ser mau, porque está escrito. Se obedecer tem bênção, se desobedecer tem maldição. E eles escolheram desobedecer. Deus falou assim: eis que coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que viva. Mas eles preferiram escolher outros caminhos e tiveram de desfrutar aí de grandes catástrofes, de grandes angústias por desobedecer à voz de Deus. Estavam sem esperança, mas Deus é o Deus de promessa. É o Deus que abriu a ferida, mas o mesmo Deus que curaria a ferida. E Deus trouxe esperança para o seu povo. E como nós olhamos para o livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, a Bíblia vai dizer: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos
como plantas, né? Então, há ainda esperança para o seu povo. Israel foi podado, foi cortado, mas a promessa de Deus que ao cheiro das águas brotaria, cresceriam novamente. Deus provocaria uma ferida e restauraria novamente. Glória a Deus por isso. O tópico número 2, meus queridos, vai falar sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Tópico número 2, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Temos aí 3 subtópicos para trabalharmos nesse tópico número 2. Primeiro subtópico: as diásporas de Israel e Judá. A primeira diáspora começou no ano 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Joaquim, rei de Judá, aos babilônios. Está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 24, versículo 1 ao versículo número 2. Daniel também, no capítulo 1, versículo 1 e o versículo número 2. Depois veio o cativeiro assírio, do ano de 722 a.C., faz parte da primeira dispersão, livro segundo dos Reis, no capítulo número 17, versículo 23. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Então, diante das diásporas, ou seja, as dispersões do povo de Israel, nós percebemos que Israel, quando foi invadido pelos assírios, jamais voltou. Foram invadidos Israel, levado como cativo, muitos morreram e eles jamais retornaram, né? Desde então eles continuaram por toda a parte. Nos tempos do Novo Testamento havia comunidade judaica nos grandes centros urbanos, nos vastos império romano. Então a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior. Dentre a história do povo de Israel, nós tivemos pelo menos 3 levas, né, do povo de Israel. A primeira leva foi no ano 605, como nós falamos aqui, no ano 605 a.C., que foi a primeira classe, os nobres, entre eles Daniel. Foi a primeira leva do povo de Israel, a Babilônia. A segunda leva aconteceu no ano de 597 a.C., e nessa leva o rei Joaquim foi incluído como cativo à Babilônia, mais 10.000 pessoas, né? E a terceira leva, ela aconteceu no ano de 586, né, onde a cidade agora foi completamente destruída. Antes a primeira leva, a segunda leva, a cidade ainda não tinha sido destruída. Mas na terceira leva, os que foram para a Babilônia, ficaram em Jerusalém somente os pobres, pouquíssimas pessoas, e a cidade foi destruída. Jerusalém foi destruída e também o templo foi completamente destruído. Tá? Então, os israelitas se dispersaram, né? Não puderam mais permanecer na sua terra natal, uma vez que foram invadidos, né? E cidade devastada e destruída. Tópico número 2, renasce Israel. Lembra que Israel, que nós falamos na lição anterior, que Israel é menina dos olhos de Deus, assim como a igreja. A igreja é menina dos olhos de Deus. Israel é menina dos olhos de Deus. Deus escolheu os israelitas, esse povo, desde Abraão,
para cumprir os seus propósitos. Então, por mais que no meio da história Israel foi invadido, cidades destruídas, cativeiro, Deus sempre restaurou o seu povo. Deus sempre estava com os seus olhos atentos ao seu povo. Então renasce Israel. O retorno dos judeus, a que se refere a profecia, diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus. Está lá em Lucas, no capítulo 21 e o versículo 24. Essa dispersão judaica durou mais de 1.800 anos, sendo iniciada no ano 70 depois de Cristo. Então, a destruição total, a ruína total de Israel aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Jesus falou, juntamente com seus discípulos, em Marcos capítulo 13, que Jerusalém seria invadida e seria destruída. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí essa profecia de Jesus, ela cumpriu à risca no ano 70, quando o general Tito invade Jerusalém e destrói toda a cidade, e é só escombros, né? Aí não permanece mais ninguém. E essa cidade ficou aí 1.800 anos inabitada, né? Por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria dos votos. 33 votos vezes 14, né? 33 pós, 14 contra, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções. Estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. No dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país de Ben-Gurion. O primeiro chefe do Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se torna uma nação soberana. Então, o grande milagre de Deus foi o restabelecimento de Israel como nação. Então, muitos anos disperso, e depois que eles retornam aos poucos, vai reconstruindo a cidade, somente no ano de 1948, com o voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, Israel se torna agora novamente como nação. Então Deus restabeleceu. Isso aqui é uma restauração nacional. Então, na profecia de Ezequiel que cumpriu. Então Israel está no seu lugarzinho, está lá como nação, tá? Essa profecia se cumpriu. Deus restaurou Israel como nação. Glória a Deus por isso. 3, restauração nacional. Está nos versículos número 6 ao versículo número 8 de Ezequiel 37. Primeiro, a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram e formaram os nervos e as carnes, recobriram os ossos, estava, pois, o corpo pronto à restauração de Israel em um só dia depois das dores de parto. Então, qual foi as dores de parto, né? As dores de parto é o grande holocausto, né? Que vamos ver aqui quando os nazistas, né, matam milhões e milhões de judeus, né? E nós percebemos aqui que Israel foi restaurado, e essa visão dos ossos secos, que quando Ezequiel profetiza, os ossos começam a se ajuntar, cada osso no seu osso, tá? Ou seja, os israelitas que estavam dispersos a mundo afora
começa a retornar para Israel, reconstruir Israel. Então está unindo. Depois que esses ossos estão unidos, vem carne, vem nervos, e depois vem a cobertura, né? A cobertura da pele. Então restaura nacionalmente Israel. Então essa visão de Ezequiel mostra que Israel agora juntou, está unida, está agora de pé, como um grande exército em extremo. Nós percebemos que Israel, meus irmãos, é uma potência mundial. O poder de guerra de Israel é muito grande, muito forte, temida por muitas nações, né? Deus que levantou Israel, né? Essa profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista que terminou com o renascimento de Israel. A fundação do Estado de Israel a fundação do Estado de Israel é cumprimento da promessa do retorno. Então, Deus prometeu que eles retornariam e essa promessa do Senhor se cumpriu. Glória a Deus por isso. Tópico número 3, que é o último tópico da nossa lição, fala sobre o milagre do século 20. O testemunho de Deus para o mundo. Israel é um testemunho contínuo de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpre hoje. Jeremias capítulo 30, gostaria de ler com você, Jeremias 30, versículo número 11. A palavra do Senhor nos diz assim, Jeremias 30, 11, olha o que a Bíblia diz. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, de toda te não te terei por inocente. Então, as nações que se levantaram contra Israel, as nações assírias, Babilônia, potências mundiais, o Império Romano, que se levantaram contra o povo de Israel, todas essas nações não existem mais. Deus, ao longo da história, os exterminou. Não temos mais essas nações que se levantaram contra Israel. Deus tratou com essas nações que levantou contra o seu povo. Mas antes de Deus tratar com essas nações, Deus primeiramente tratou com o seu povo. Olha o que ele diz aqui. Porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida. Então Deus está dizendo que vai castigar o seu povo, como castigou com cativos, né? E de todo não te terei por inocente. Então Deus não tem o culpado por inocente. Por que o seu povo foi castigado por Deus? Porque foram culpados, apostataram da fé. Tá? Então, ao culpado, Deus não tem por inocente. Então, as nações também que se levantaram contra o povo de Deus, contra Israel, Império Assírio, Império Babilônio, Império Romano, também sofreram castigo, julgamento da parte de Deus. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí, os ossos secos já reviveram, o corpo foi formado, mas não havia neles espírito, diz a palavra profética do versículo 8. É isso que falta hoje em Israel. Então, como nação, Israel foi restaurado. Está lá no seu lugarzinho, Israel foi restaurado como nação. A profecia dos ossos secos se cumpriu em Israel, mas falta ainda a restauração espiritual. Nós sabemos que muitos dos judeus não são cristãos. Muitos judeus não acreditam
que o Messias já veio, não acreditam em Jesus. Tem em Israel o Muro das Lamentações, que ali era o templo de Salomão. Diante de tantas as guerras, destruições, sobrou somente um pedaço do muro, e lá muitos ficam lamentando porque eles querem o templo novamente. Por que eles querem o templo? Porque eles querem voltar aos sacrifícios. Fazer o sacrifício que eles faziam antes. E se eles não estão fazendo sacrifício, não tem perdão, não tem comunhão com Deus, porque eles não acreditam no Messias. Então eles precisam ser restaurados espiritualmente, que eles vão converter ao cristianismo, converter a Cristo, entender que Cristo já veio. Essa restauração ainda é futura, é uma profecia que se cumprirá na vida do povo de Israel. Deus o prometeu, restauração nacional, e aconteceu. Então, da mesma forma que essa profecia se cumpriu, essa profecia que Ezequiel fala da restauração espiritual do povo de Israel vai acontecer. Glória a Deus por isso. 2. O status de Jerusalém entre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém, entre outras coisas. Israel é um estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas, depois de mais de 18 séculos de diáspora, né? Então, depois de mais de 8 séculos de invasão, de destruição, vagando, eles retornaram para a sua nação, né? Mas está ainda sob pressão internacional. Então há muita pressão dos órgãos internacionais contra Israel. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia vai nos dizer para nós orarmos por Jerusalém. Salmo 122, versículo 6. Orai pela paz em Jerusalém. Então, a promessa de Deus: prosperarão os que te amam. Nós precisamos orar sempre por Jerusalém. E mais, Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completam, como anunciou o Senhor Jesus. Então, nações gentílicas, os gentios são aqueles que não são judeus. Os gentios ainda continuam a pisar em Israel. Nações que não amam Israel, que preparam invasões a Israel, que procuram prejudicar Israel. Esse período dos gentios vai chegar. Deus vai julgar essas nações gentílicas que são contra Israel. Está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 24. Chegará o tempo em que os inimigos de Israel serão eliminados. Vai chegar o momento que as nações gentílicas, que são inimigas de Israel, serão eliminadas por Deus. Porque Israel é menina dos olhos do Senhor. 3. Restauração espiritual. Quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. A palavra profética vislumbra essa promessa. É o que fala no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Então, essa promessa de Deus de restauração espiritual vai chegar no momento oportuno. Tempo de Deus, Kairos, tempo de Deus, tempo certo, tempo oportuno, chegará. Israel será restaurado espiritualmente. Aqueles que estão esperando o Messias vindouro, que não acreditam que Jesus já veio, se renderão aos pés do Senhor Jesus. Vão compreender que eles crucificaram a Jesus, e que se renderão aos pés do Messias. Então, quanto isso não acontece, nós precisamos amar o povo de Israel. Então, a ordem é para amar. A ordem de Deus é para orar pela paz de Jerusalém. Não criticar.
não murmurar, não ser inimigo de Israel, porque quem é inimigo de Israel é inimigo de Deus. Deus fala assim: quem ama, eu vou amar. Quem te odeia, eu vou odiar. Então, quem ama Israel é amado por Deus. Quem odeia Israel é odiado por Deus, diz a palavra do Senhor. Tá? Então, concluindo aí, nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale de Ossos Secos, que revela a situação dos judeus na diáspora e, ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Então, Israel, ao longo da história, sofreu muito. Invasões, destruições, cativeiro, holocausto nazista, mas em meio de tudo isso, Deus tem cuidado do seu povo. Deus tem promessa para o seu povo. E Israel será restaurado. Esse povo será salvo, porque é uma promessa que paira sobre a nação de Israel. Glória a Deus por isso. Amém? Então está aí a nossa lição sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Então, Vale de Ossos Secos, essa visão de que Deus mostra ao profeta Ezequiel, retrata a nação de Israel. E a primeira parte se cumpriu. Cada osso no seu osso. Carne apareceu, nervos também, e a cobertura de pele. Um grande exército se colocou de pé, de uma forma extrema. Israel está de pé. E o Espírito soprou sobre as narinas de Israel, restabelecimento espiritual. Essa é futura. Então, a primeira profecia está cumprida. Israel está no seu devido lugar. Segunda profecia, espiritual, futuro. Israel será restaurado espiritualmente. Amém? Graças a Deus por isso, diante dessa lição tão maravilhosa, nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Espírito Santo de Deus, queremos tributar a Ti mais uma vez toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração por esse estudo, meu Pai, da lição de número 10. Crescemos com a Tua palavra. Aplica essa palavra no nosso coração, porque assim, meu Deus, como o povo de Israel, o Deus que estava disperso, meu Pai, como ossos secos, sequíssimos, esfarelando, muitas vezes, meu Pai, são muitos de nós que estamos dispersos, longe da presença do Senhor, meu Pai, mas nós cremos, ó Deus, que a promessa do Senhor se cumprirá em nossas vidas, que há de se cumprir, meu Deus, uma restauração. Eu creio, meu Deus, está chegando o dia de um grande avivamento, a grande colheita de almas, meu Deus, que o Senhor tem preparado, meu Deus, para a Tua igreja, meu Pai. E aqueles, meu Deus, que estão dispersos espiritualmente também, serão restabelecidos também espiritualmente para a glória do Senhor. Obrigado por essa palavra que preencheu os nossos corações, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, meu querido amado irmão. Deus abençoe você, minha querida amada irmã. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.